O fínfulo inesperado entre a mendiga negra que salva Isadora e o milionário que é seu pai. Era uma noite fria e a chuva caía com força, transformando a cidade em um mar de reflexos e sombras. Todos os detalhes eram acentuados sob a luz dos postes. As poças d'água pareciam pequenos espelhos distorcidos da realidade, onde refletem a vida agitada dos ricos e o desamparo dos pobres. Isadora, a jovem herdeira de um império financeiro colossal, dirigia seu carro luxuoso com um olhar perdido. Música alta ecoava, mas seu coração pulsava vazio. Ela estava fugindo de si mesma, da superficialidade de seu mundo, do peso dos olhares admirados, mas vazios. Foi então que, em um momento fatídico, tudo mudou. Um lampejo, elegante na sua fragilidade. Rosa era uma força da natureza. Um choque, como uma tempestade que desvia o curso de um rio tranquilo. Ela se tornou sua cuidadora improvisada, e logo Isadora percebeu que Rosa tinha uma história. As narrativas de desespero, de angústia, de luta pela sobrevivência coloriram os dias cinzentos pós-acidente. Com o passar do tempo, a amizade entre as duas floresceu. Rosa falava de sonhos despedaçados e de sua vida nas ruas, com um conhecimento que Isadora nunca imaginara existir. Cada palavra ecoava na mente de Isadora como uma sinfonia perdida. Com cada conversa, a jovem herdeira fazia descobertas que moldavam seu ser. Mas havia uma sombra pairando sobre seus diálogos. Algo que Rosa guardava, algo que poderia unir ou dilacerar seus destinos. E então, em uma noite silenciosa, a verdade irrompeu como um raio em céu limpo. Rosa, com voz trêmula, revelou que era sua mãe biológica, uma verdade que Isadora nunca havia sonhado conhecer. Naquele momento, a ira do pai se ergueu como uma tempestade prestes a romper. Ele faria de tudo para proteger sua imagem, a reputação que tanto valorizava. Isadora se viu dividida, sua vida ideal recheada de festas e sorrisos falsos, contra uma conexão verdadeira que pulsava na chama do entendimento. O nó na garganta que se formava era palpável. O aperto no peito, um lembrete constante da sua nova realidade. Enquanto as tensões aumentavam, um novo segredo veio à tona, revelando traumas que Isadora não estava pronta para enfrentar. A vida nas ruas, os desafios que Rosa enfrentava, tudo isso começou a parecer mais verdadeiro do que o mundo feito de cristal que Isadora sempre conhecera. E agora, diante de uma encruzilhada, a pergunta martelava em sua mente. O que ela estava disposta a perder para abraçar a verdade e quebrar as correntes que a ligavam ao pai? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remou. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isadora sentia a tempestade se formar dentro de si. O coração disparado, a mente em um turbilhão. A revelação de Rosa a havia atingido como um soco no estômago. Sua mãe biológica. A confusão girava como um redemoinho. Como seria encarar seu pai agora, sabendo que ele ocultara isso dela? Em meio a essa tempestade emocional, um grito ecoou pelo corredor do hospital. Um alvoroço imediato tomou conta da recepção. Isadora se virou e seus olhos se fixaram na cena. Uma enfermeira correndo, pálida, como se tivesse visto um fantasma. O cenário, antes familiar e seguro, agora parecia ameaçador. O tempo parecia parar. É um ataque cardíaco.
Chame um médico! A voz aguda da enfermeira se misturou ao barulho da sirene do hospital. Isadora sentiu seu coração acelerar ainda mais. Mas não era só medo. Era uma sensação arrepiante de que algo estava errado. Muito errado. Rosa, que estava a poucos passos, se virou com uma expressão de pânico. Isadora, eu preciso ir ajudar. A mulher se moveu rapidamente, mas Isadora agarrou seu braço antes que ela pudesse ir. O que estava acontecendo? Rosa, espere! O que está acontecendo? O nó na garganta de Isadora era real, e ela não sabia se poderia suportar mais uma reviravolta. E em meio à confusão, o médico apareceu, pálido e suado. Precisamos agilizar. Um dos pacientes, está em estado crítico. Aquele paciente. Ele é conectado ao caso que eu estou acompanhando. A enfermeira disse, ofegante. Como é possível isso acontecer agora? Isadora ficou intrigada. Ela não entendeu tudo, mas algo dentro dela dizia que aquilo não era coincidência. A obsessão pela identidade que seu pai tentara esconder, as verdades que acabavam de se desenrolar, tudo parecia se entrelaçar de um jeito assustador. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e uma figura familiar surgiu. O pai de Isadora. Ele estava diferente, com um olhar transtornado. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, rosto vermelho de raiva e medo. Pai! Isadora conseguiu dizer, mas a urgência da situação a fazia tremular. Rosa! Ela é minha mãe, e se algo acontecer aqui, eu não sei o que fazer. Ele a olhou como se tivesse sido atingido por um carro. E nesse instante, uma fração de segundo que parecia uma eternidade, outra verdade irrompeu pelo corredor. Um grito cortou o ar. Relato de um tiroteio na área da emergência. Todos fiquem em alerta. A confusão se intensificou. A segurança do hospital estava em frangalhos. O pai de Isadora virou-se tentando entender o que fazer. Mas a expressão em seu rosto passou de raiva para pavor absoluto. Isadora, você precisa... Ele não conseguiu completar a fala, pois um tiro soou, ecoando como uma explosão, e a porta do corredor se fechou violentamente. O som foi seguido de gritos e confusão. Isadora olhou para Rosa, que já estava se afastando. O pânico em seus olhos crescia. Rosa, o que você sabe? O que está acontecendo? A segurança não era mais garantida, mas a verdade de Rosa parecia mais ameaçadora. Isadora, a sua vida não é a única que está em perigo. O seu pai... O tiro soou novamente, desta vez mais perto. A luz piscou e o mundo desabou em gritos e fumaça. Isadora percebeu que a revelação a que se referia Rosa poderia não ser a mais devastadora. O que mais seu pai havia escondido? O que realmente estava acontecendo naquele hospital? O vazio na sala era palpável. Isadora sentiu a urgência, a necessidade de descobrir não só o que ocorria ao seu redor, mas tudo o que lhe fora escondido. E assim, enquanto o caos se desenrolava, uma pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente era seu pai? E que segredos sombrios ele poderia estar envolvendo a vida delas? Isadora olhou para Rosa. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia pensar. O caos ao seu redor parecia distante, mas a tensão entre elas estava lá, pulsante. Rosa, o que você sabe? Ela perguntou, tentando entender a gravidade do que estava acontecendo. Os gritos se tornaram mais próximos, mais agudos. Rosa, com um olhar de desespero, começou a hesitar. Isadora, você precisa saber. Seu pai não é apenas um homem poderoso. Ele está envolvido em coisas perigosas. Suas palavras saíam entrecortadas, como se um peso imenso estivesse pousando sobre seus ombros. Eu não posso explicar tudo agora, mas por isso eu fugi e te deixei.
Ele sempre soube que eu estava viva. Sempre soube. Por isso me escondeu. Isadora sentiu o estômago revirar. A revelação era um golpe que a deixava sem fôlego. Por que você não me disse antes? A frustração e a dor a consumiam. Arrependimento misturado com raiva. Antes que Rosa pudesse responder, o som de mais um tiro irrompeu do corredor e a tensão da situação disparou. O pai de Isadora corria em direção a elas, seu rosto pálido, olhos arregalados. Vocês têm que sair! Ele gritou. A situação aqui está fora de controle! E como um relâmpago, uma nova verdade surgiu na mente de Isadora. Por que você se preocupa com a minha segurança agora? Você que escondeu quem eu sou. A raiva a fazia querer gritar, mas o caos externo pressionava para que ela agisse. Eu fiz o que era melhor. Era para te proteger. Ele se lançou na direção do corredor, mas Rosa o interrompeu. Proteger de quem? De você mesmo. Meu Deus, você nem sabe com quem tá lidando. Basta. Eu vou descobrir a verdade. Isadora sentiu o fogo da determinação se acender dentro dela, mesmo enquanto a sirene continuava a tocar e o pânico aumentava. Ela estava farta de viver nas sombras da mentira. De repente, um grupo de homens armados entrou, parando o tempo em seus rastros. A adrenalina disparou e Isadora sentiu frio na espinha. Um dos homens, com um olhar ameaçador, encarou seu pai. Você achou que poderia se esconder, não é? A conta chegou e nós não viemos aqui para conversar. O coração de Isadora disparou. Ela percebeu que cada palavra de Rosa era mais do que apenas uma história de dor. Havia uma teia de corrupção e segredos entrelaçados nas vidas deles. Pai, o que você fez? Ela perguntou, a voz embargada. Vá para a sala de emergência, Isadora! Agora! Seu pai gritou novamente, mas o pânico em seus olhos era inconfundível. A mulher que sempre teve como modelo agora parecia vulnerável, exposta. Você sabe dele, não sabe? O homem armado respirou pesadamente, um sorriso maligno dos lábios. Então talvez seja a hora de finalmente oferecer um acordo. Ele olhou para Isadora. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um acordo? Você está falando de um acordo no meio de um tiroteio? Sua voz tremia. De que lado você está? O homem saltou para frente, seus olhos cheios de um propósito sombrio. Está mais envolvida do que pensa. Menina, e para descobrir tudo o que precisa, terá que pagar o preço. O mundo ao redor de Isadora gira em desespero. Os homens se moviam, as vozes se elevavam e os tiros a cercavam. Cada revelação, cada mentira virava uma faca. Ela percebeu que o que quer que acontecesse a seguir mudaria seu destino para sempre. Rosa, vamos! Isadora gritou, puxando sua mão. Elas tinham que sair, mas o preço do que escondido estava prestes a ser revelado. E nesse momento de fuga, algo no fundo da mente de Isadora estava se agitando. Ela percebeu que tudo o que acreditava saber sobre sua vida podia ser apenas a ponta do iceberg. Quem realmente é você, pai? Uma dúvida profunda e inquietante reverberava em sua mente, enquanto a verdade se desprendia como um filme em sua frente. A resposta a essa pergunta poderia significar não só sua liberdade, mas também seu coração. E assim, enquanto os ecos da confusão preenchiam o corredor, ela teve certeza de que Isadora olhou para Rosa. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia pensar. O caos ao seu redor parecia distante, mas a tensão entre elas estava lá, pulsante. Rosa, o que você sabe? Ela perguntou, tentando entender a gravidade do que estava acontecendo. Os gritos se tornaram mais próximos, mais agudos. Rosa, com um olhar de desespero, começou a hesitar. Isadora, você precisa saber.
Seu pai não é apenas um homem poderoso. Ele está envolvido em coisas perigosas. Suas palavras saíam entrecortadas, como se um peso imenso estivesse pousando sobre seus ombros. Eu não posso explicar tudo agora, mas por isso eu fugi e te deixei. Ele sempre soube que eu estava viva, sempre soube, por isso me escondeu. Isadora sentiu seu estômago revirar. A revelação era um golpe que a deixava sem fôlego. Por que você não me disse antes? A frustração e a dor a consumiam. Arrependimento misturado com raiva. Antes que Rosa pudesse responder, o som de mais um tiro irrompeu do corredor e a tensão da situação disparou. O pai de Isadora corria em direção a elas, seu rosto pálido, olhos arregalados. Vocês têm que sair, ele gritou. A situação aqui está fora de controle. E como um relâmpago, uma nova verdade surgiu na mente de Isadora. Por que você se preocupa com a minha segurança agora? Você que escondeu quem eu sou. A raiva a fazia querer gritar, mas o caos externo pressionava para que ela agisse. Eu fiz o que era melhor. Era para te proteger. Ele se lançou na direção do corredor, mas Rosa o interrompeu. Proteger de quem? De você mesmo? Mãe Deus, você nem sabe com quem está lidando. Basta, eu vou descobrir a verdade. Isadora sentiu o fogo da determinação se acender dentro dela, mesmo enquanto a sirene continuava a tocar e o pânico aumentava. Ela estava farta de viver nas sombras da mentira. De repente, um grupo de homens armados entrou, parando o tempo em seus rastros. A adrenalina disparou e Isadora sentiu o frio na espinha. Um dos homens, com um olhar ameaçador, encarou seu pai. Você achou que poderia se esconder, não é? A conta chegou e nós não viemos aqui para conversar. O coração de Isadora disparou. Ela percebeu que cada palavra de Rosa era mais do que apenas uma história de dor. Havia uma teia de corrupção e segredos entrelaçados nas vidas deles. Pai, o que você fez? Ela perguntou, a voz embargada. Vá para a sala de emergência, Isadora. Agora! Seu pai gritou novamente, mas o pânico em seus olhos era inconfundível. A mulher que sempre teve como modelo agora parecia vulnerável, exposta. Ei, você sabe dele, não sabe? O homem armado respirou pesadamente. Um sorriso maligno nos lábios. Então talvez seja a hora de finalmente oferecer um acordo. Ele olhou para Isadora. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um acordo? Você está falando de um acordo no meio de um tiroteio? Sua voz tremia. De que lado você está? O homem saltou para frente, seus olhos cheios de um propósito sombrio. Está mais envolvida do que pensa, menina. E para descobrir tudo o que precisa, terá que pagar o preço. Nesse instante, os olhos de Isadora se alargaram. O tempo parecia parar. Pagar o preço? Que preço? O nó na sua garganta se apertava cada vez mais. Rosa estava ao seu lado, mas ela não parecia tão confiante. Havia um misto de medo e reconhecimento em seu olhar. O homem armado fez um gesto, e dois outros se aproximaram, segurando um pacote escuro. A tensão aumentou, e a movimentação ao redor deles parecia girar em câmera lenta. Esse pacote é seu, Isadora. Quer saber quem você realmente é? Então aceite isso. Não, não, não! Isadora protestou. Mas antes que pudesse se mover, o homem pressionou o pacote contra seu peito. Era uma pequena caixa de metal coberta de cirurgia. Abre e vamos ver do que você realmente é feita, ele desafiou, o sorriso se ampliando. Isadora, não! Rosa gritou, seus olhos brilhando com uma mistura de pânico e tristeza. Não abra isso! Pode ser uma armadilha! O desespero na voz de Rosa a atingiu como um soco. Mas Isadora estava presa entre a curiosidade
e o terror. A caixa era pesada. O que poderia conter? O que sua vida poderia revelar? E de repente, nesse momento de tensão, tudo fez sentido. Os segredos, as mentiras, a conexão com Rosa. Ela ergueu a caixa, olhando nos olhos do homem à sua frente. Quem realmente sou eu? O que você quer de mim? O ambiente ao redor parecia vibrar com perigo, e tudo que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O homem respirou fundo, pronto para revelar a verdade. Você tem mais de uma identidade. Isadora! E tudo começa aqui. Um tio soou novamente, mas não era um dos homens armados, mas sim alguém que se escondia nas sombras. Isadora gritou e a caixa caiu de suas mãos, abrindo-se lentamente. Um brilho metálico iluminou o corredor e Isadora se viu mergulhada em um mistério profundo e aterrador. Quem realmente era ela? Isadora olhou para a caixa. O brilho metálico refletia seu próprio medo. O tempo parecia congelar enquanto ela hesitava em tocar naquilo. Jade Info dentro dela lutava para ser revelada. Mas o som distante de gritos e tiros aumentava a urgência. A pressão era palpável. Rosa a olhou, pálida como se a vida estivesse se esvaindo de seu rosto. Não! Isadora, fique longe! Rosa gritou. Seu tom era desesperado. Seja lá o que estiver aí dentro, não vale a pena. Mas a curiosidade a consumia. Com um movimento hesitante, Isadora se agachou e pegou a caixa. Sentiu o frio do metal sob suas mãos. O homem armado se aproximou, seus olhos brilhando com prazer macabro, como se esperasse o próximo passo. Ele sabia que havia algo ali que mudaria tudo. Abra! Ele ordenou. Um grito ecoou de novo, seguido de mais disparos. O chão vibrou com o impacto dos tiros. A adrenalina disparou em Isadora. Então, como um furacão, as palavras de Rosa ecoaram na sua cabeça. É para te proteger. Mas proteger do quê? Ela precisava saber. Com um último olhar para Rosa, que implorava com os olhos, Isadora se decidiu. Abriu a caixa. Lá dentro havia documentos, uma chave e uma foto antiga. O coração quase parou. Na foto, uma entidade familiar que ela não podia ignorar. Uma mulher que parecia com ela, mas mais velha, com a mesma expressão de dor. E em segundo plano, um homem. Seu pai? Não, era alguém mais. Um estrondo. A luz piscou e se apagou momentaneamente, como se o hospital estivesse se preparando para uma tempestade. Quando a luz voltou, os homens armados estavam em pânico. Um deles foi atingido, caindo no chão com um estampido horrendo. Uma médica aparecia, trazendo uma equipe de emergência. Eles pareciam um farol no meio da confusão. Segurança! Chame segurança! Um grito cortou a confusão. Isadora olhava ao redor, totalmente aterrorizada. Mudanças bruscas eram visíveis e a adrenalina afogava sua razão. Ela levantou a foto. Quem é essa mulher? A pergunta escapou de seus lábios, reflexo de um desespero que queimava. Ela é a sua verdadeira mãe. A voz de Rosa emudecia, encolhendo-se sob peso da verdade. Isadora se virou, confusa. Não pode ser. Você disse que... A frase não se completou. O homem que estava armado diante dela se virou. Você tem muita coisa a descobrir, garota. E vai descobrir da pior maneira. Um segundo homem, alto e robusto, a encarou com um sorriso irônico. Seu pai nunca quis que você soubesse. Ele fez tudo para esconder sua verdadeira origem. Por quê? O que mais você sabe? A raiva crescia em Isadora. Cada palavra era uma faca que cortava a superficialidade de sua vida. Ela não conseguiria entender. A cena tomou um novo rumo. O homem que estava armado com a foto agiu rápido. Levou a mão à cintura e puxou uma arma. Hoje é o dia em que tudo se resolve. Você está no meio do nosso jogo. Rosa avançou.
Um olhar ácido adorava seu olhar. Basta! O passado não precisa ser mais uma cadeia. E num ato impulsivo, ela fez algo que ninguém esperava. Ela se atirou contra o homem armado, empurrando-o com força. O tiro disparou, mas não acertou Isadora. A seguinte explosão foi de um grito que ecoou pelos corredores. A bala ricocheteou e atingiu a luz acima, quebrando um vidro. Isadora ficou paralisada. Rosa caía, e o estádio de uma sincera proteção agora se misturava à confusão. As sombras da mentira e do trauma se tornavam reais. A ferida de Rosa se tornava crítica e o pânico se apoderou de Isadora. Não! Não! O desespero a atravessou como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Alguém! Chamem ajuda! Sua voz tinha um eco de desespero que ressoava. A verdade finalmente veio à tona em meio ao caos. Não era só sobre a identidade de Isadora, mas sobre a vida inteira dela. Para onde isso a levaria agora? O peso do segredo a esmagava. Ela viu o olhar de Rosa se apagar sob o peso da revelação. E a única pergunta que restava parecia flutuar em meio ao barulho. Quem realmente era seu pai? A incerteza e o medo a invadiam. A vida que pensou conhecer desmoronava como um castelo de cartas, e nesse impasse entre a vida e a morte. A linha que separava amizade e traição começava a se confundir. Todos ao redor pareciam meras peças em um jogo de tabuleiro desordenado, e a sensação de que o tempo havia parado fez o ambiente parecer ainda mais surreais. Isadora estava prestes a descobrir que os segredos de sua família eram mais obscuros do que ela poderia imaginar, e que o verdadeiro impacto do que estava prestes a acontecer mudaria o curso de sua história para sempre. Isadora olhou para a caixa. O brilho metálico refletindo seu próprio. Rosa a observava, pálida, como se sua vida estivesse se esvaindo. O caos estava ao seu redor, mas o momento parecia pertencente apenas a elas. Rosa, com um olhar de desespero, gritou: Isadora, fique longe disso. O que quer que esteja aí dentro não vale a pena. Mas a curiosidade pioneira a dominava. Com um movimento hesitante, Isadora se agachou e pegou a caixa. A sensação do metal frio sob suas mãos enviou um calafrio pela espinha. O homem armado se aproximou, seus olhos brilhando de satisfação, como se esperasse a próxima jogada. Abra! Ele ordenou, voz vazia de emoção. Um estrondo retumbou, seguido de gritos que pareciam vir de todos os lados. A tensão no ambiente se tornava insuportável. Quando tudo parecia estar prestes a desmoronar, Isadora respirou fundo e abriu a caixa. Dentro, documentos, uma chave e uma foto antiga. O coração quase parou ao ver a figura familiar na imagem. Uma mulher que se assemelhava a ela, mas com traços mais marcantes, e um homem ao fundo com um olhar forte e conhecido. Era seu pai? Não, não poderia ser. O que você está escondendo de mim? A pergunta brotou involuntariamente, enquanto o desespero a consumia. Rosa olhava fixamente, uma expressão de reconhecimento refletindo em seu rosto, como se estivesse prestes a se desmanchar. Isadora, não, você não deveria ter aberto isso. A voz de Rosa tremia e suas mãos se apertavam como se fossem cordas ligadas a algo que não podia mais segurar. Nesse momento, um novo disparo ecoou pelo corredor e quando a luz piscou, um homem vestido de branco surgiu, carregando um equipamento de emergência. A equipe de médicos estava presente, mas o
pânico na sala quase os derrotava. "O que está acontecendo aqui?" um deles gritou, olhando para o homem armado. "Saia da frente!" O homem armado respondeu, mas sua confiança já estava abalada. Esta é uma questão de vida ou morte. E então o inesperado aconteceu. Outro tiro soou, mas dessa vez não era uma arma. Um estrondo horrendo retumbou, e uma explosão irrompeu a parede adjacente. Isadora se jogou para o lado, o mundo ao seu redor se desfazendo em fumaça, escombros e gritos. Respirando de forma apressada, ela se arrastou para longe do caos. O que estava acontecendo? Quando a poeira assentou, uma figura surgiu nas sombras do que antes era um corredor. Vestida de forma familiar, uma mulher com o cabelo desgrenhado e o olhar determinado se revelou. Era sua mãe, a verdadeira, a mulher da foto. Mas como isso era possível? "Rosa, o que você fez?" Isadora gritou, cada palavra ferindo seu coração. Você sabia que ela estava viva. Eu pensei que ela estivesse morta. Não tinha certeza. Rosa gritou de volta, seu desespero palpável. Mas Isadora já não sabia em quem confiar. A revelação a assolava. Ela era feita de segredos e mentiras. "Eu só queria te proteger", Rosa disse, lágrimas nos olhos. "De quem? Você!" "Que mãe faz isso?" Isadora estava em choque. A cena desenrolando-se diante dela parecia um pesadelo. Com a mãe agora ali, a linha entre o amor e o ódio se confundia cada vez mais. A mulher encarou Isadora, a dor de anos se manifestando em seus olhos. "Perdi você uma vez. Não posso perder de novo." Mais gritos ecoaram, enquanto a segurança do hospital se preparava para lidar com o que havia acontecido. O homem armado, ofegante, hesitou quanto ao seu próximo movimento. "É melhor você sumir, senhora. Não é seguro aqui." "Calma, todos calados!" O médico tentou restaurar a ordem, mas a confusão girava. Isadora começou a questionar tudo o que sabia. O que isso significava? Quem era ela de fato? As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem ainda era distorcida, nebulosa. O que mais sua mãe tinha para revelar? Qual era o papel de Rosa nessa história? E mais importante, que segredos ainda estavam prestes a emergir sob a superfície? "Isadora, há muito mais que você precisa saber", a mãe disse, com um tom sombrio. "Agora, precisamos fugir." Com o caos tomando conta novamente, Isadora ficou paralisada. A verdade que parecia finalmente próxima de ser revelada, agora se tornava uma nova camada de mistério e tensão. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo de uma vez por todas. Isadora olhou para a caixa, o brilho metálico refletindo seu próprio medo. O tempo parecia congelar enquanto hesitava em tocar naquilo. A tensão era palpável e os gritos distantes se aproximavam, aumentando a urgência. Rosa observava, pálida, como se um peso insuportável estivesse sob seus ombros. Neste caos, o momento parecia só delas. Rosa gritou: "Isadora, fique longe disso! O que quer que esteja aí dentro não vale a pena!" Mas o impulso a dominou, e com a respiração acelerada, ela decidiu abrir a caixa. Dentro, um monte de papéis, uma chave e uma foto antiga. O seu coração disparou. Na imagem, uma mulher que era incrivelmente parecida com ela, mas sua sanidade se desmoronou quando reconheceu o homem ao fundo. Seu pai, o seu verdadeiro pai. A realidade dela nunca parecia tão frágil e distorcida. "Isadora, não!" Rosa sussurrou, os olhos arregalados, uma gota de lágrima escorrendo. "Você não pode saber disso agora!
Você sabia? O tom da Isadora era impiedoso, repleto de furor. Sabia que ela estava viva. Por que me mentiu? Um rugido irrompeu, fazendo todos se virarem. A situação se transformou em uma confusão de gritos e disparos. O homem armado que havia ameaçado antes hesitou, seu olhar perdendo a confiança. Um tiro ecoou e uma onda de pânico cruzou o corredor. A equipe de emergência chegou, mas o caos continuava. Uma mulher na linha entre a vida e a morte surgia das sombras. Não era a verdadeira mãe que Isadora sonhava, mas alguém que ela menos esperava. Isadora, a mulher conhecida, não como sua mãe, mas como sua médica. Você precisa ir agora. O tom de desespero era inconfundível. Mas quem é você? Ela estava confusa. Como a médica sabia seu nome? O olhar que a mulher lançou espionava um segredo não revelado, intenso, como se ela soubesse muito mais. E naquele instante, a verdade que nem mesmo Rosa estava disposta a aceitar, aproveitou a chance. Isadora, você não entende. Ele não é só seu pai. Ele é um monstro. Um homem que mancha tudo ao seu redor. Aquela mulher na foto, ela não é só a sua mãe. Ela está viva porque... Mas não foi necessário. Um homem, robusto e implacável, interrompeu as palavras com um grito cortante. Chega! Ninguém aqui vai escapar! Ele levantou a arma e disparou novamente. Mas não foi em Isadora. O tiro atingiu Rosa, que caíra, o corpo caindo pesadamente no chão. Não! O grito de Isadora ecoou, sua reação instantânea, correndo para Rosa. Não! Por favor, não! Mas o olhar de Rosa já mostrava que ela estava perdendo a luta. O sorriso de esperança se apagava. A médica se lançou na direção de Rosa. Um grito de desespero ecoando enquanto tentava estancar o sangramento. Rosa, por favor, não me deixe! Isadora estava em choque. A dor se espiralando em seu peito com cada palavra que escapava dos lábios de Rosa. Isadora, ela murmurou, com a respiração hesitante. Eu nunca quis que você soubesse a verdade. E então tudo se precipitou. Um clarão de luz explodiu ao redor. Uma ponte entre a vida e a morte a rodeava. Isadora olhou para a caixa, os papéis para o lado. A fotografia, que revelava verdades inexploradas, agora apenas intensificava o horror. A realidade que antes pensava saber já não existia mais. A médica olhou para Isadora, seu olhar profundo e penetrante, abrindo um novo terror. Escute, Isadora, há coisas sobre seu pai que... Um grito cortou a cena. E a mulher conhecida como médica, que agora poderia ser seu anjo ou demônio, caiu, revelando um tiro perdido. E neste momento, um novo abismo se abriu. O homem com a arma ficou paralisado por um instante. O olhar furtivo, antes que a situação se tornasse muito mais complicada. Isadora só teve tempo de pensar na caixa, agora despedaçada no chão. Quais segredos mais estavam prestes a emergir? E será que conseguiria escapar daquela teia de segredos, mentiras e agora sangue? O pânico se instalou como um veneno, enredando a mente de Isadora. Ela se virou para Rosa, que caía no chão, um misto de choque e dor se revelando em seus olhos. A médica tentava estancar o sangramento, mas o sangue escorria e o ar parecia se encher de um desespero sufocante. Rosa, não! Não me... Isadora suplicou, os olhos ardendo em lágrimas. O peso da situação esmagava seu coração. Os gritos ecoavam ao redor, mas todo o som parecia distante. Havia apenas ela, Rosa, e aquele momento fatídico. Confie em mim, Rosa murmurou, com a voz fraca, uma lágrima escorregando por sua bochecha. A verdade! Você precisa saber!
Mas antes que Rosa pudesse completar, um estrondo ensurdecedor sacudiu o corredor. As paredes estremeceram e o chão vibrou com uma explosão. Um segundo tiro surgiu, mas dessa vez não foi um homem armado que disparou. A porta arrebentou e uma figura familiar irrompeu na sala. Um homem que Isadora nunca esperou ver ali. Seu coração despencou. "Pai!" ela gritou, mas as palavras soaram como um eco vazio. O olhar dele era de pânico intenso. Ele estava ali, mas não para ajudá-la. Ele tinha uma arma. George, seu pai, encarava a cena com olhos arregalados. "O que está acontecendo?" A voz dele era uma mistura de raiva e desespero. Ele finalmente percebia a confusão que se desenrolava. Mas o horror nos olhos de Isadora cresceu. Ele não se importava com o que havia acontecido. Ele apenas queria controlar a situação. Rosa, fraquejando, tentou falar. "George, você precisa ajudar!" Mas a resposta que ela recebeu foi uma autoridade autoritária. "Cale-se, Rosa!" Ele rosnou, e o desprezo em sua voz cortou o coração de Isadora. "Como você pode?" Isadora sentiu o universo desmoronar ao seu redor. O caos, o medo, as revelações, tudo era um turbilhão. "Você fez tudo isso!" George segurou a arma, mas algo em seu olhar a fez hesitar. "Ela não é sua mãe! Você não pode acreditar nela!" O tom de reprovação ressoava, com a hostilidade de um homem que tinha muito a esconder. Mas a verdade da foto pulsava em sua mente. Isadora não podia mais ignorar. "Ela é a única que realmente se importa comigo, enquanto você vive uma mentira." As palavras saíram como um grito de batalha, desafiando sua própria realidade. George avançou e o pânico tomou conta. "Você está errada! Você não sabe nada sobre ela!" "E você sabe o quê? Que eu sou seu projeto? Que você decidiu quem eu deveria ser?" As emoções ferviam no corpo de Isadora. Ela estava pronta para tudo mesmo para enfrentar seu pai. Mas antes que mais palavras cortantes pudessem ser ditas, uma nova voz ecoou pelo corredor. "A verdade é muito mais complexa do que vocês dois imaginam." Era a médica, ainda de pé, sua presença irrompendo no caos. "Isadora, você não sabe quem realmente são suas conexões. E o que George fez é muito mais sombrio do que você pode imaginar." As palavras dela paralisaram Isadora. O que mais estava escondido sob essa camada de mentiras? "Pare de falar. Você não sabe do que está falando." George gritou, mas a determinação da médica não fraquejava. "Na verdade, eu sei. Eu conheço a história e as peças estão se juntando." A médica ergueu a cabeça, desafiando a autoridade dele. Isadora nasceu em meio a um jogo que nem ela percebe. Sua vida nunca foi só sorte ou dinheiro. Você a escondeu. Você a criou para ser uma mentira. Os olhos dela faiscaram com intensidade e Isadora sentiu que todo o chão sob seus pés se movia. "O que você está dizendo? O que meu pai fez?" A médica respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Você precisa saber que sua mãe verdadeira, a mulher da foto, não estava apenas viva. Ela fugiu de perigos muito maiores. E a única razão de George estar aqui é porque ele tem medo de você descobrir." Isadora olhou fixamente para seu pai, buscando qualquer sinal de verdade. "Por que você fez isso? Que tipo de pai?" "Não sou o moço que você pensa," ele cortou, mas a fraqueza em seu tom revelava mais do que queria admitir. "O que eu fiz foi pela sua proteção." Abruptamente um silêncio mortal caiu. O caos ao redor parecia distante, e a única coisa que restava era a necessidade de respostas. Proteger do quê e de quem? Um nó profundo formava-se na garganta de Isadora.
enquanto a realidade começava a se desfazer diante dela. A tensão estava insuportável. E nesse momento, antes que qualquer um pudesse agir, uma porta ao fundo da sala se abriu. Um novo grupo de pessoas, vestidos de forma semelhante ao homem armado, irromperam em cena. O que essa nova ameaça significava? É hora de lidar com aqueles que sabem demais, um deles disse, seus olhos frios encontrando os de Isadora. E naquele instante ela mudou de ideia. O jogo que estava prestes a ser revelado ia muito além do que ela poderia imaginar. Decidida, o coração pulsando com uma mistura de medo e determinação, Isadora deu um passo à frente. O que sua vida tinha se tornado? A verdade a aguardava, mas agora, com uma nova camada de complexidade sobre o que significava realmente ser dela. E sem escolha a não ser seguir em frente, ela estava prestes a descobrir que o verdadeiro coração da questão sempre teve um preço. O pânico se instalou como um veneno. Enredando a mente de Isadora, ela se virou para a Rosa, que caía no chão, um misto de choque e de... Rosa! Não, não me deixe. Isadora suplicou, os olhos ardendo em lágrimas. O peso da situação esmagava seu coração. Os gritos ecoavam ao redor, mas todo o som parecia distante. Havia apenas ela, Rosa, e aquele momento fatídico. Confia em mim, Rosa murmurou com a voz fraca, uma lágrima escorregando por sua bochecha. A verdade, você precisa saber. Mas antes que Rosa pudesse completar, um estrondo ensurdecedor sacudiu o corredor. As paredes estremeceram e o chão vibrou com a explosão. Um segundo tiro surgiu, mas dessa vez não foi um homem armado que disparou. A porta arrebentou e uma figura familiar irrompeu na sala. George, seu pai. O coração de Isadora despencou. Pai! Ela gritou, mas as palavras soaram como eco vazio. O olhar dele era de pânico intenso. Ele estava ali, mas não para ajudá-la. Ele tinha uma arma. George encarava a cena com olhos arregalados. O que está acontecendo? A voz dele era uma mistura de raiva e pânico. Ele finalmente percebia a confusão que se desenrolava. Mas o horror nos olhos de Isadora cresceu. Ele não se importava com o que havia acontecido. Ele apenas queria controlar a situação. Rosa, fraquejando, tentou falar. George, você precisa ajudar. Mas a resposta que ela recebeu foi uma autoridade autoritária. Cale-se, Rosa! Ele rosnou e o desprezo em sua voz cortou o coração de Isadora. Como você pode? Isadora sentiu o universo desmoronar ao seu redor. O caos, o medo, as revelações, tudo era um turbilhão. Você fez tudo isso. George segurou a arma. Havia tanta raiva em seu olhar que parecia infernal. Ela não é sua mãe. Você não pode acreditar nela. O tom de reprovação ressoava com a hostilidade de um homem que tinha muito a esconder. Mas o rosto de Rosa mostrava uma dor que Isadora nunca tinha visto. George, a verdade! Mas ele interrompeu com um gesto brusco. Você vai calar a boca. Ele estava fora de controle. Então, enquanto a tensão crescia, a médica que havia ajudado Rosa se aproximou, determinada. Você precisa parar, George. Isso não vai acabar bem. Mas George apenas olhou para ela. Sai da frente! A voz dele era como um trovão. Então uma risada fria ecoou do grupo que entrara na sala. Você não entende, faz um tempo que estamos esperando por isso. A figura que liderava os novos chegados tinha um sorriso malicioso. Era como se tivesse assistido a tudo pelo óculos da verdade. Esperando o momento exato, Isadora olhou para ele, a certeza crescendo. O que vocês querem? O medo começou a transbordar, misturado com raiva. O que temos a oferecer, Isadora, é respostas.
Ele avançou lentamente, seu olhar fixo em seu pai, depois voltando para ela. E um pouco de destruição, se necessário. George ficou rígido. Saiam daqui! Isso não é a sua questão. O tom dele deixava claro que ele estava mais preocupado com seu próprio poder do que com a vida da filha. Você se enganou, querido. A vida dela é nossa. E você? Bem, você está apenas no caminho. E agora, a tensão no ar era palpável, como um imã puxando correntes de um destino arrepiante. Então, para a surpresa de todos, Rosa se levantou com um esforço quase sobrenatural. Não! Você precisa ouvir a verdade, Jorge! Isadora precisa saber quem você realmente é. A sala ficou em silêncio e Isadora sentiu o chão sumir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Seu coração disparou. O que era ainda mais devastador do que tudo que já tinha sido revelado. Rosa olhou para a médica. Pediu ajuda. E ela apertou os lábios em uma expressão severa. Precisamos de provas, e a única forma de conseguir é com você. A declaração a deixou paralisada. Jorge olhou de um para outro. Você não vai fazer isso! Mas a determinação no olhar de Rosa era uma chama ardente. Eu não posso mais ficar em silêncio. Isadora precisa saber que você não é quem ela pensa que é. Nesse momento, o grupo que invadiu a sala avançou, formando um círculo ao redor de George e Isadora. Dê-nos uma razão para salvar você, George. O que mais você esconde? O líder sorriu, ansioso por um colapso. Isadora olhou para o pai. A confusão tomou conta. O que você está escondendo de mim, pai? A voz dela tremia, o nó na garganta quase a sufocando. George parecia cada vez mais amedrontado. Não, Isadora! Você precisa rejeitar isso! Eles estão mentindo! Mentindo? Ou você não diz a verdade? A tensão aumentava e a sala se tornava um campo de batalha emocional. George abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um grito ecoou do corredor. Todos se viraram, e nesse momento a porta se abriu de novo. Mas não era mais uma figura conhecida. Era uma mulher, de cabelos longos e uma expressão que parecia tão familiar quanto aterrorizante. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios de Isadora antes que pudesse pensar. Mas quando ela viu o olhar frio e calculista da mulher, a esperança diminuiu como uma vela prestes a se apagar. Isadora, a mulher sussurrou, um sorriso torto mostrando um certo desgosto. Mais uma vez você se viu no meio de tudo isso, não é mesmo? As palavras dela eram como facadas, revelando um mundo que até então Isadora não havia compreendido. O que era isso tudo? O que ela ponderava como verdade agora se tornava a maior mentira de todas. Em um momento, a sala ficou silenciosa, um peso opressivo entre eles. Cada um ciente de que a revelação que estava por vir poderia mudar tudo. Quem era essa mulher? A verdadeira mãe! E mais importante, que verdade devastadora estava prestes a ser revelada que poderia acabar com tudo que Isadora conhecia. Isadora gela ao ver a mulher que irrompeu pela porta. A expressão dela é um misto de determinação e dor. Isadora, ela diz, a voz moldada pelo tempo, como se cada sílaba carregasse anos de angústia e arrependimento. Eu sou sua mãe. Um silêncio torturante envolve o ambiente. Isadora sente o mundo desabar ao seu redor. O quê? Não pode ser! Sua voz é um sussurro trêmulo, mas algo dentro dela, uma centelha de esperança, começa a brilhar. George, seu pai, quase explode de raiva. Saiam! Vocês não sabem do que estão falando. Ele aponta a arma em direção à mulher, mas Isadora ergue as mãos, um gesto de proteção, um pedido de compreensão. Pai, não! Deixe ela falar! Sua voz agora é firme, determinada.
As lágrimas rolam livremente pelo seu rosto, enquanto ela se vira para a mulher que sempre buscou. Por que você foi embora? Por que me deixou? Era para te proteger de uma vida cheia de sombras, Isadora, do seu pai. A mulher responde, o olhar fixo em George. Te se encolhe. Ele não é quem você pensa. Ele esconde segredos que podem destruir tudo. Segredos? Isadora quase grita, a confusão pulsando em suas veias. Que segredos? Cada palavra é uma facada. Ela precisa de respostas. Cada mentira que ouviu agora a faz sentir-se tonta. A médica que assistiu tudo se aproxima. Toda essa confusão, Isadora. Seu pai é um homem envolvido com pessoas perigosas. Ele manipulou as peças porque tinha medo da verdade ser exposta. A voz dela é calma, mas Isadora consegue sentir a urgência que a mulher esconde por trás das palavras. George, no entanto, detém-se. Algo na expressão de Isadora o faz hesitar. Isadora, você não entende. Eu fiz isso por você, para que você tivesse uma vida, um futuro. Mas a dúvida já plantou suas raízes no coração dela. Futuro? Você quer dizer futuro cheio de mentiras? O espaço entre eles se transforma numa câmara de tensão. Você destruiu vidas por sua ambição. Foi então que o grupo ameaçador que invadiu a cena começou a avançar. Sabemos que a verdade vem à tona. Não podemos permitir. O líder deles tem um sorriso sombrio. George, sua hora está chegando. E em um último ato de desespero, Rosa se levanta, ferida, mas ainda lutando. Vocês não podem fazer isso. Isadora, você precisa saber. A vida que seu pai lhe deu é uma ilusão. As palavras pairam no ar, pesadas como chumbo. Uma batalha interna se desenrola em Isadora. A imagem da mulher na foto, as queimbras de cada segredo, o peso da luta pela verdade. Mas no meio do caos, Isadora sente uma faísca de esperança. Não, eu vou descobrir a verdade por mim mesma. E com essa declaração, ela se posiciona, enfrentando o olhar de seu pai. Eu sou a única que posso escolher meu destino. George recua, e a tensão entre eles é insuportável. Você não entende! Eu sempre fiz o melhor. E o que é o melhor, pai? Viver uma mentira? Esconder a sua verdadeira identidade? Ela respira fundo, finalmente se sentindo livre. Eu não tenho medo de você. Não importa o que você pense que sabe, George responde. Mas sua confiança se desgasta. Ele sabe que o jogo está mudando. Eu vou fazer o que for necessário para proteger o que construí. Enquanto a sala se enche de gritos e confusão, Isadora olha para Rosa e a médica. Ela percebe que nunca esteve sozinha. Preparem-se, porque vamos desmascará-lo. A determinação a preenche e com um gesto rápido empurra a caixa para se abrir ainda mais. Os documentos a revelar são seu passaporte para a liberdade. E naquele momento acontece o inesperado. A mulher que se diz sua mãe sorri, um gesto cheio de dor, mas também de esperança. Isadora, vamos juntas! As sombras ao redor parecem tremer. A tensão, o medo, a dor, tudo se transforma em força. O último grito de luta ecoa e Isadora percebe que a verdade, tão temida, pode ser a única saída. Mas ainda há muito a descobrir e cada passo logo a levará a um destino incerto. Ao final, ela respira fundo, reconhecendo que a jornada apenas começou. A vida nunca será a mesma, mas a esperança agora brilha como um farol. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que estarão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. É hora de agir!